Olá, meus irmãos, estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje estudaremos o capítulo 5. Nesse capítulo, Paulo continua ensinando aos irmãos de Roma acerca da justificação pela fé em Jesus Cristo, os seus efeitos e de que maneira Deus imputa a justificação aos seus eleitos. De início, o apóstolo Paulo mostra quais são os efeitos da justificação. Vamos ler os versículos 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Sem a justificação de Deus, o homem já está condenado por seus delitos e pecados, em total separação de Deus. Ao sermos justificados pela graça mediante a fé em Jesus, o primeiro efeito que é produzido é a paz com Deus. O ser humano pode se reconectar a Deus por meio de Jesus, nosso mediador. Outro efeito é a possibilidade de termos acesso a Deus para ter um relacionamento com Ele. Um outro efeito é a alegria que temos, porque sabemos que um dia, quando esse mundo e todas essas coisas passarem, quando Jesus voltar e restaurar tudo, estaremos lá com Ele por toda a eternidade. Um outro efeito é a mudança de mentalidade. Nós sabemos que enquanto estivermos aqui, estaremos sujeitos a situações difíceis, doenças, enfermidades, perseguições, grandes tribulações. Mas devemos nos gloriar até nessas situações, porque elas são pedagógicas para nós. Vejamos novamente o que o apóstolo Paulo diz. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Mais adiante, lá no capítulo 8, versículo 28, Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabendo disso, o cristão deve permanecer tranquilo diante das situações difíceis, porque sabe que o Senhor está usando essas situações para nos aperfeiçoar, para nos dar um tônus, uma musculatura espiritual mais robusta. Deus quer que sejamos crentes maduros e experientes e que tenhamos a esperança de que Deus irá cumprir todas as suas promessas. Podemos ter certeza disso, e para reforçar, Paulo diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E continua reforçando nos versículos 8 a 11, quando afirma que Deus provou o seu amor para conosco, dando o seu próprio Filho para morrer por nós, miseráveis, pecadores, que mereciam a condenação eterna. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. É interessante porque Paulo diz que dificilmente uma pessoa daria a sua vida para salvar um justo. Imagine um pecador. Pois é, Deus fez isso por nós sem merecermos nada. Se Ele fez isso por nós quando nós éramos pecadores e merecedores da ira, imagine justificados pelo sangue de Cristo. Se quando éramos inimigos de Deus, Ele fez isso para nos reconciliar com Ele, imagine agora que temos paz, que estamos reconciliados com Ele. A partir do versículo 12 até o versículo 21, o apóstolo Paulo vai dizer como Deus imputa justiça aos seus eleitos. Paulo faz um contraste entre Adão e Cristo. Diz o que cada um representa,
os efeitos da obra de cada um e a extensão dessa obra. Adão representa a humanidade caída e Cristo representa a nova humanidade justificada pela fé nele. A desobediência de Adão trouxe a morte e a obediência de Cristo trouxe a vida. Pelo pecado de Adão, todos se tornaram pecadores, mas pela obra de Jesus, muitos serão justificados. Paulo mostra que há uma relação entre Adão e Jesus. Ele diz que Adão prefigura Jesus. Lá em 1 Coríntios 15, ele vai dizer que Jesus é o último Adão. Tanto Adão quanto Cristo são cabeças de raças. Eles estão na porta de entrada de dois mundos diferentes. A condenação da raça humana através de Adão e há a sua redenção através de Cristo. Veja o que diz o versículo 13 de Romanos 5. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Interessante essa passagem, porque nos capítulos anteriores nós falamos da finalidade da lei, que era denunciar, expor a nossa natureza pecaminosa em contraste com a santidade de Deus. Muitos podem pensar que se não houvesse a lei, não haveria transgressão. Mas o que nos mostra é que o pecado existia antes da lei e que de Adão até Moisés, quando não havia lei, a morte imperou no mundo. Como sabemos que o salário do pecado é a morte? Lembram do exemplo que eu dei sobre o raio-x? O raio-x revela a doença. Ele não é o remédio nem o causador da doença. Ele é o exame que ajuda no diagnóstico da doença. A lei é semelhante ao raio-x. Toda a humanidade está debaixo do pecado original. Mas vejam o que o versículo 15 diz. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem foram abundantes sobre muitos. A maravilhosa notícia que o Evangelho traz é que há esperança para essa condição humana. A graça de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz. A sua obediência até a morte de cruz é capaz de fazer propiciação pelos nossos pecados e nos tornar justos perante Deus. O mérito não é nosso, é somente de Cristo. E mais um contraste entre Adão e Cristo é que uma única ofensa de Adão trouxe a condenação para a raça humana, mas a graça de Deus, mediante o sacrifício de Cristo, encobriu multidões de pecados para a salvação de muitos. Pelo contraste entre Adão e Cristo feito pelo apóstolo Paulo aqui em Romanos 5, entendemos que pelo pecado de Adão, representante da raça humana, toda a humanidade caiu. E como todos somos pecadores, e o salário do pecado é a morte impera aqui. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, providenciou um outro Adão, um outro cabeça de raça, que é Jesus, para consertar as coisas. E Jesus obedeceu, cumpriu todos os requisitos, morreu sem ter pecado algum, logo a sua morte é vicária, e tem o poder de salvar aqueles que irão crer nele. Então, a situação do homem diante de Deus é: ou ele está ligado a Adão e irá receber a herança de Adão, a condenação, ou está ligado a Cristo e irá receber a vida eterna. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima.